Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou músico e mestrando em etnomusicologia, Paulinho Parada, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados. Gandola de renda caindo na... Estamos aqui com o Luciano Fernandes e Zé da Terreira. Vamos falar sobre a Casa do Artista Rio-Grandense e também sobre a carreira de alguns músicos aqui de Porto Alegre, dentre eles o Zé da Terreira. Tem muita música para acontecer hoje. E Luciano Fernandes é ator e presidente da Casa do Artista Rio-Grandense. Zé da Terreira é ator, cantor popular, atuou em Porto Alegre desde os anos 60, conhecido por sua atuação no grupo de atores Ó e Nós Aqui Outra Vez. Zé é morador da instituição Casa do Artista e hoje vamos falar sobre essa temática que é também assunto de um dos capítulos de minha dissertação sobre os músicos antigos da noite de Porto Alegre. Essa dissertação faz parte do programa de pós-graduação em música da área etnomusicologia/musicologia e deverá ser defendida em março de 2018. Então, boa noite a todas e todos os ouvintes. Estou aqui com Luciano e Zé da Terreira. Começar perguntando para os dois, né? Luciano e Zé, o que é a Casa do Artista Rio-Grandense para quem não conhece? Bom, boa noite a todos, né? Eu acho que a Casa do Artista Rio-Grandense, para quem não conhece, é uma casa que dá um aporte, né, para artistas com idade avançada, que existe desde 1949 e sobrevive até hoje, né? Com a capacidade lá para 10 moradores, hoje se encontra com 10 moradores, e a comunidade artística, a comunidade do Rio Grande do Sul, todo mundo ajuda, né, de alguma forma a manter a casa, né, que sobrevive basicamente de doações, e nós da diretoria tentamos, junto com os moradores, né, administrar a casa. Ela tem uma característica de república, né, não tem funcionários, né, então os moradores cozinham, passam e convivem diariamente lá. Então essa ligação entre a diretoria, essa parceria, né, entre a diretoria e os moradores é fundamental para manter a casa, que vive nesse estilo desde quando foi criada, né? Sem muitos funcionários e tudo mais, mas sem essa coisa de ser como um asilo, assim, né? Que fica com eles até o final da vida. Então lá na casa não tem, assim, cuidadores e enfermeiros e médicos, né? Então ela tem uma característica mais de república mesmo. E Zé da Terreira, conhecendo a instituição como tu conheces, eu li inclusive uma matéria recente no jornal Zero Hora, em que tu falas para o jornalista que estava fazendo essa matéria, que perguntando se o jornalista queria ouvir a história romanceada ou a história real, né? Então eu queria te perguntar para você, quais as principais urgências da casa, e quem quiser ajudar, Zé, o que pode fazer, né? Porque eu acho importante a gente desmistificar, porque é uma casa que, pelo que eu vi e visitei a instituição, tem essa característica de república mesmo, né? Então, me fala um pouco disso, Zé, que nós já conversamos também um pouco sobre isso. Bom, eu acho que o Luciano fez uma síntese de algumas coisas que eu acho também, que eu penso. A casa, ela é uma instituição afirmativa, né? No sentido de que ela tem uma missão messiânica afirmativa, né? Que é acolher as pessoas, salvar as pessoas, né? No sentido de que é uma instituição de acolhimento, né? Então, essa deve ser a primeira frase quando se pensa na Casa do Artista. É um pensamento que se impõe. É uma instituição para ajudar as pessoas. Agora, claro, o ser humano ele parte de princípios de idealização, né?
dentro do processo de civilização, é de salvar o outro. O ser humano tem essa coisa, tem essa missão messiânica. Evidentemente que todas as instituições, com os indivíduos, têm os seus contrapontos, porque como o ser humano se move em ambições idealizadas, claro, sempre tem a contradição, tem contraponto. Mas a casa, sempre qualquer discurso sobre a casa tem que partir de um princípio afirmativo. Ela é e faz isso. Ela acolhe as pessoas. Tá? Se supostamente dentro de um processo, é a mesma coisa que a universidade. A universidade é feita para acolher os alunos e, se puder, manter uma relação com a comunidade também. Isso. Mas, claro, se tu entra dentro da universidade, tu vai ter contradições. Um sujeito que não vai gostar de um determinado professor, né? Uma matéria. Então, a casa, ela cumpre seu papel. Né? Ela é uma instituição afirmativa. Né? Então, nós temos os elementos fundamentais dentro da casa, o serviço, que eu acho essencial, a luz, a água, né? Com a administração do Luciano, não é por estar na presença dele, e também por estar na presença dele, a gente tem 2 máquinas de lavar roupa, né? Isso não é pouca coisa, né? Temos uma prestação de serviço muito boa, né? Agora, há pouco tempo, esse temporal, tivemos problema com as telhas. A direção, no dia seguinte, recolocou as telhas e tal. Então, eu acho que é isso, que a casa consegue, dentro dessa missão messiânica dela, né, de dar acolhimento aos artistas, ela cumpre seu papel. Né? Agora, claro, toda atividade ela pode ser aperfeiçoada, pode se aproximar mais daquilo que tu imagina. Então, enfim, eu estou na casa desde 2001, eu conheci a casa em 2000, né? E tem esses elementos que o Luciano trouxe, né? Que a casa, ela realmente... o perfil de morador da casa... É interessante que o perfil do morador da casa... Cara, ele não pode ser uma pessoa... Ele tem que ser uma pessoa que ele tem um perfil... Que tem uma constituição física mais ou menos forte, né? Não pode ser uma pessoa muito carente, né? Porque a casa, pelo menos por enquanto, ela não tem ainda uma estrutura... Não tem, né, assim, um ambulatório. Isso ela não tem condição de ter. Pode ser que amanhã depois venha a ter. Mas para o perfil das pessoas que estão dentro da casa é muito bom, né? São pessoas com uma idade média de 60 anos, né? Então, eu falo da casa de uma maneira muito cuidadosa, propositalmente e política, no sentido de preservar isso. Eu acho que a casa cumpre seu papel, né? E ela tem esse barato que o Luciano falou, até comento com meus colegas, não tem patrão, a gente não tem hierarquia, né? Não temos hierarquia. Respeitamos. O Luciano tem uma ação o Luciano, a Shirley, tem uma ação o elemento fundamental da diretoria é a captação de recursos, né? A casa ela é uma instituição filantrópica. O que tem dentro da casa, em 2006, por exemplo, a família Sirotsky, né? Em 2006, quando fazia 20 anos do falecimento do Maurício, né? O Maurício Sirotsky, ele faleceu em 1986. Em 2006, quando fez 20 anos do falecimento dele, a família Sirotsky foi na casa, foi visitar a casa e fez uma série de doações em dinheiro para a reforma da casa. Né? E depois também o Sérgio Zambiase esteve lá também, quando era presidente da Assembleia, também um pouco antes disso. E atualmente o Luciano faz isso, né? Ele faz uma divulgação forte da casa e ele coloca a boca no trombone, né? Então tem muita gente, até no começo eu meio que estranhava, né? Que a gente, é normal, o ser humano ele é bastante passional, né? No começo eu até estranhava a função do Luciano, mas dizia para mim, não, mas é assim mesmo, né? Às vezes eu ficava com um pouco de ciúme, talvez, né? Porque ele fazia uma série de intervenções na casa, então eu ficava passionalmente meio enciumado, assim, mas ele, hoje às vezes quando eu estou sozinho, pô, esse cara mexeu pra caramba na casa. Então, tem cara Shirley também, né? É que o Luciano é da área também, né? E ele tem isso no caráter dele, né? Ele tem um caráter empreendedor, ele é um ator volitivo, cheio de vontade, e a casa se beneficia disso. Ele traz as coisas para casa, e, enfim, nós estamos com a despensa, temos bastante alimentos lá na casa, não é? Tem bastante alimento na casa, né? Você brinca, a fome a gente não passa. Né? Então, assim, ótimo. A casa, ela tem, né, como toda instituição, como ser humano, supostamente deve ter suas contradições, que não é o caso aqui. Aqui é o caso dessa entrevista, é uma entrevista afirmativa. Claro. A casa, ela cumpre com o seu papel
de acolher os atores, e ela tem essa característica. Ela tem eu ia usar a palavra anarquista, mas não é bem, o anarquismo talvez é um conceito um pouco mais ambicioso, né? Anarco no sentido de não ter poder, né? Mas eu tenho uma opinião muito pessoal sobre anarquismo. Mas a casa ela ficou assim. A gente, né? Até com tempo assim, Luciano, tu não é mais presidente da casa, tu é um amigo da casa, é uma pessoa que são amigos. Só que só que tem que respeitar essa abolição dele. Esse caráter que ele tem, né? Esse impulso que ele tem né? Um elemento da estrutura psicológica dele, a casa acaba se beneficiando disso. Então, isso é ótimo. E estamos aqui falando sobre a casa do artista rio-grandense com Luciano Fernandes e Zé da Terreira. Eu gostaria de ouvir, Zé, 2 músicas do teu disco, Zé da Terreira, Quem Tem Boca é Pra Cantar. Vamos ouvir Imperadores do Universo, de Nelson Coelho de Castro, e Xingu, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Olha zumbi nesse corpo, olha zumbi nesse corpo, olha zumbi nesse corpo, olha zumbi nesse corpo. Bateu, batia, não bate mais. Brilha o povo negro com seus ancestrais. E se algum dia na terra paz, irá com certeza dos orixás. Bateu, batia, não bate mais. Brilha o povo negro com seus ancestrais. E se algum dia na terra paz, irá com certeza dos orixás. Virá do mar, só virá doce Deus, a mãe, nossa mãe. E Iemanjá, sobre o azul das ondas do mar, vai caminhar com sua luz, bendita luz, a iluminar os filhos teus, tirar de nós pesada cruz. Nossa mãe de Deus, vem Oxum, vem Opá, Iansã, Oxumaré, que magia, que mistério pela pele. Vem Oxum e vem Opá, Iansã, Oxumaré, que magia, que mistério pela pé. Virá do céu, virá do céu, o Pai da criação, Oxalá bonito, de amor infinito, o seu coração. Do universo, imperadores, acima do mal, neste carnaval, sem mais feitores. Chega Xangô e diz o que é que diz. Fogo, raio e trovão, mas que trovão, só dividindo a guerra se acaba e se encerra a fome no país. Pintar Oxóssi, Obaluaê, coisa mais que maravilha, o povo todo no poder. Pintar Oxóssi, Obaluaê, coisa mais que maravilha, o povo todo no poder. Bateu, batia, não bate mais. Brilha o povo negro com seus ancestrais. E se algum dia na terra paz, virá com certeza dos orixás. Pintado com tinta de guerra, o índio despertou. Raoni cercou os limites da aldeia. Bordunas, arcos e flechas e facões, de repente eram mais que canhões nas mãos de quem guerreia.
Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer civilizar o índio nu. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Quando o sol resplandece os raios da manhã, na folha, na fruta, na flor e na cascada, reclamo Bagé pra Tupã, Curimata sumiu dos rios, Uirapuru fugiu pro alto da mata. Toda a caça ali se dispersou, ó Deus Tupã, benze a pedra verde, a Muiraquitã, que os índios estão se juntando igual jamais se viu pelas terras do pau-brasil. Venha Carole, Caiabiga Maiurá, é Tichucarramai, é Cretiricarajá. Venha Carole, Caiabiga Maiurá, é Tichucarramai, é Cretiricarajá. Exu, ouvindo o som do teu tambor, as asas do condor, o pássaro guerreiro também bateram se juntando ao teu clamor, na luta em defesa do solo brasileiro. Um grito de guerra ecoou, calando Irapurua no alto da serra. A nação Xingu retumbou, provando que ainda é o índio dono da terra. Provando que ainda é o índio dono da terra. Provando que ainda é o índio dono da terra. Caraíba quer civilizar o índio nu. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer civilizar o índio nu. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer civilizar o índio nu. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer... Boa noite, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando sobre a Casa do Artista Rio-Grandense, instituição que começou em 1949 e já em 1953 foi comprado o terreno onde ela se encontra até hoje na Rua Anchieta. Um dos objetivos de meu trabalho de mestrado, da dissertação que estou finalizando, é abordar trajetórias de alguns músicos invisibilizados socialmente, alguns, né? Uma abordagem sobre memória e esquecimento no contexto de alguns músicos da noite de Porto Alegre. Entre esses músicos está Fabrício Rodrigues, que nasceu em 1932 e faleceu em 2006. Fabrício foi um morador da Casa do Artista Rio-Grandense, já no final da sua vida. Para falar rapidamente sobre a trajetória, a carreira de Fabrício, podemos dizer que ele foi um violonista, compositor e cantor, que nos anos 1956 ele integrou um grupo vocal Vocalistas do Luar, ao lado de Paulo Jorge Linier, e já nos anos 70 participou do grupo Açorianos, ao lado de Gilberto Lara, que esteve aqui neste programa. Também nos anos 70 gravou discos com Túlio Piva. Com Túlio, ele teve a oportunidade, estou falando de Fabrício, de lançar a canção de sucesso Gente da Noite. É ele quem faz o violão na conhecida gravação original. Já no final da vida, Fabrício vai para a Casa do Artista e se encontrou em algumas dificuldades financeiras. Fabrício ele tinha problemas de visão, né? Eu queria perguntar para o Zé da Terreira, que está aqui no programa. Você conheceu o Fabrício, né? Vocês foram colegas da Casa do Artista. Como foi conviver com ele? Porque, Zé, para quem está em casa nos ouvindo, você me disponibilizou um disco basicamente inédito, pouco difundido, de Fabrício Rodrigues e Terezinha Dias. E eu lembro do Fabrício com muito carinho porque eu cheguei a conhecê-lo também. Então, como foi conviver com o Fabrício? Quem era Fabrício para você? Sim. Não, o Fabrício era... Para as pessoas terem mais ou menos uma dimensão assim, do valor dele como músico, ele era membro honorário da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Embora os músicos eles tenham uma certa restrição com a Ordem dos Músicos do Brasil, porque supostamente a Ordem é um órgão fiscalizador. A Ordem é a Ordem, né? É a Ordem. E, bom, mas enfim, o Fabrício ele era membro honorário da Ordem dos Músicos do Brasil. E é uma pessoa bastante conhecida, os músicos de Porto Alegre, do ponto de vista pessoal, assim,
Ele, por exemplo, assim, conviveu com a Elis Regina e trabalhou com a Elis Regina, né? Ele era um músico clássico, assim, né? As rádios, antigamente, elas tinham orquestras, né? Sim. Antigamente tinha muita orquestra. Eu, quando cheguei em São Paulo, em 1970, tinha orquestras, né? Tinha orquestra nos bares, nos bares, nos cabarés de São Paulo. Eu adoro essa palavra cabaré. Tinha orquestra nos bares e cabaré em São Paulo, que havia mais dinheiro e tal. E o Fabrício era um músico da orquestra das rádios, né? Que tinha na época aqui, né? Rádio Farroupilha, Rádio Gaúcha. Sim, inclusive ele atuou nesse grupo Vocalistas do Luar, depois nas rádios, né? Nos anos 70 ele vai gravar com o grupo Açorianos e Berenice Zambuja. Ele tem uma trajetória. Ele tem uma trajetória, né? Quando eu falo assim, na verdade, quando eu coloco esse modelo com referência para ele, eu faço uma contraposição comigo, né? Eu sou um artista popular, que me discuto, eu tenho processo de discussão pessoal da minha vida artística, né? Até acho que cresço, faço muito autocrítica, né? Então eu sou muito indeciso na minha carreira, que faz parte da minha personalidade. Agora o Fabrício não, o Fabrício é um músico que se assume, ele era um músico que tu cantava uma música para ele já sabia, já ia dizendo para ti a harmonia, né? E além dessa trajetória pessoal dele, né, dessa trajetória como músico de rádio, né, como músico de rádio dessas instituições, ele tá aí, tinha um grupo dele também, né, como músico, né? Então ele era conhecido dos músicos, eu pessoalmente divido assim, é uma divisão muito pessoal, né? Não é uma divisão de valor. Eu considero tem aquele músico que eu considero da faixa mais urbana de Porto Alegre, o músico mais urbano de Porto Alegre, e os músicos das escolas de samba, né? Os músicos do Bamba da Urgia, os músicos da Paiana, né? O Cláudio Barulho, por exemplo, né? E tem os músicos mais que também que são os mais urbanos, assim. Isso é uma classificação muito pessoal, não é uma classificação preconceituosa, é de território. Temos Gelson de Oliveira, Nelson Coelho de Castro, né? Embora esses músicos, Nelson, por exemplo, já trabalhou com Wilson Ney, se interpreta também, né? Uma classificação. E o Fabrício, ele é um cara conhecido, assim, provavelmente se perguntar quem era o Fabrício para um público do Ney Lisboa, as pessoas não vão identificar, né? Mas se tu perguntar para os músicos mais antigos, né, os chorões, pessoal que toca chorinho, violões, né? Então o Fabrício era muito conhecido, né? E era legal a convivência com ele, porque ele era brincalhão, o artista, ele tem, de um modo geral, claro, tem aqueles artistas que são vaidosos, meio nariz empinado, mas o Fabrício era um artista popular, brincalhão, já com uma certa idade, já tinha levado muita palmada na vida, então a gente brincava, né? E agora, Zé, o que vai acontecer? Não sei o que, ele sempre brincava, né? Chegava, tinha alguma coisa de ter, se tinha algum momento tenso, caía alguma coisa, o que vai acontecer agora? Não sei o que tal. Eu tive a felicidade de tocar num sarau, tinha até gravado isso num DVD, o sarau, ele tocando no sarau ali do Sonado de Câmara. O Fabrício era um músico respeitado e eu não tenho conhecimento para falar ele tem uma dimensão muito grande, o Fabrício. Ele quase chega a se aproximar e não pega uma coisa como o Lupicínio, porque o Lupicínio pegou uma força de mídia muito grande, mas o Fabrício é conhecidíssimo, né? Não tem músico que não conheça o Fabrício. O Cláudio Barulho conhece ele, o João Sete Cordas conhece. O João Sete Cordas, uma vez eu fui tocar, só para terminar, eu estava fazendo trabalho com o João Sete Cordas na Casa de Cultura Mário Quintana, fazendo o lançamento desse disco, que o João Sete Cordas participa desse disco. Então, o Zé da Terreira, quem tem boca é para cantar. E só para terminar, né? Eu me lembro uma vez que estava eu, o João Sete Cordas, e o Fabrício veio ver o show que eu estava fazendo com o João Sete Cordas, olhou para ele, porque estava por time, e disse, pô, o Fabrício está aí. E o João Sete Cordas é um grande músico, né? Pô, o seu Fabrício está aí. Então, o Fabrício era muito respeitado, um grande músico. Essa relação é muito tênue entre memória e esquecimento e demanda um conhecimento ético assim do pesquisador que não é fácil. Mesmo conversando com, por exemplo, Silfarney Alves, estou ainda decidindo, por exemplo, o título dessa dissertação, que inicialmente pensamos em chamar Velha Guarda, essa dissertação de Velha Guarda Musical de Porto Alegre, mas é muito tênue, né? Porque você vai perguntar para uma pessoa de idade avançada o que é ser velho, e às vezes a pessoa não se sente velho, né? Isso a gente tem que ter um cuidado, e essa relação entre memória e esquecimento ela é muito sensível, né? Porque logo você
está num momento em que você está mais ou menos esquecido, mas daqui a pouco você é lembrado. E estamos aqui discorrendo sobre Fabrício, pois Zé da Terreira me emprestou um disco inédito de Fabrício Rodrigues e Terezinha Dias, Uma Dama e um Valete, gravado em setembro de 2006, um mês antes do falecimento de Fabrício. Esse CD possui poucas cópias e, acredito, nunca foi tocado nos meios de comunicação de massa. Vamos rodar 2 faixas aqui que acreditamos serem de autoria de Fabrício, pois as autorias desse disco não estão especificadas no encarte. São essas canções de título Modinha do Abandono e Guaíba Ciranda, de Fabrício Rodrigues. Dorme comigo, sonha comigo, lembra que é bom viver. Dorme comigo, lembra comigo, sonha que é bom viver. E no azul distante verás que tudo há de ser por fim linda, com a ternura tão linda e pura que nasceu em mim. Deixa que da noite escura a chorar eu minta, que não é por ti. Perdoa, pois a longa noite feita de abandono eu chorei, sofri. Dorme comigo, sonha comigo, lembra que é bom viver. Dorme comigo, lembra comigo, sonha que é bom viver. Pequeno fio d'água de origem perdida, despenca da mata, formando cascadas, pedindo passagem pra quem vai ser rio, pedindo passagem pra quem vai ser rio. Outros e outros vão logo chegando, são águas faceiras, são águas ligeiras, são águas cantando, só querem ser rio. São águas cantando, só querem ser rio. Um dia se encontram no tempo e no espaço, num líquido abraço, faz dedos das mãos, se abraçam irmãos, já nada detém a imensa avalanche que agora o Guaíba, cercando inteirinho o meu coração, embala a cidade, o porto do sol. Canção tão antiga, ciranda canção, meu velho Guaíba, meu mar multidão. Meu velho Guaíba, meu mar multidão, um dia se encontram no tempo e no espaço, no líquido abraço, faz dedos das mãos, se abraçam irmãos, já nada detém a imensa avalanche que agora o Guaíba, cercando inteirinho o meu coração. Boa noite, eu sou Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando sobre a Casa do Artista Rio-Grandense
com o Luciano Fernandes, presidente da casa, e o ator Zé da Terreira. Então, hoje estamos no dia 25 de dezembro, uma noite de Natal, e acho que vamos falar sobre essas urgências, Luciano, essas urgências que Luciano conhece tão bem, as urgências da Casa do Artista, quais as demandas, o que ela precisa, o que seria legal os interessados que estão nos ouvindo em ajudar a casa. Certamente. Bom, nessa noite que eu acho que é de solidariedade, né? Lembrando que essa história do Natal realmente era quando, lá na época mais fria, o pessoal se reunia para suportar aqueles meses muito frios e intensos, né? Então se juntavam ali, que era a parte onde o sol estava mais longe, né? Então era um momento de se juntar para erguer forças para continuar aquela sobrevivência. Acho que é um pouco esse o espírito lá da casa, né? É com a comunidade que a gente busca se unir para conseguir coisas como assim, produto de higiene pessoal para casa, produtos de limpeza, alimentos como massa, molho, carnes, né, que é importante. A gente ganhou um freezer agora, então a gente tem capacidade para congelar algumas comidas, então isso também é importante, a gente recebe, né, lâmpadas, que é uma coisa que queima bastante, é importante ter algumas luzes nos corredores, porque tem gente que às vezes começa a ter algumas dificuldades para caminhar, é bom ter essa iluminação sempre funcionando, né, então, assim, de solidariedade, de ajuda, são essas coisas básicas que a gente precisa lá na casa, né. E quem quiser, de repente, contribuir com alguma grana, mensalmente ou de vez em quando, é só procurar a Casa do Artista no Facebook, é bem fácil, botar Casa do Artista Rio Grandense, vai encontrar informações sobre a casa no Google também. A gente tem um site, né, que é casadoartistars.com.br, então é fácil de encontrar na internet os dados sobre a casa, e hoje em dia cada vez mais o pessoal já sabe que ela existe, né, e como é importante esse boca a boca, assim, né, para que a gente consiga realmente sobreviver com esse pouquinho de cada um, que acho que isso que é legal, né, acaba cada um deixando um pouquinho de si, da sua doação lá dentro da casa, isso gera uma energia boa, então é assim que a gente tem sobrevivido, e acho que é assim que a gente pode sobreviver muito tempo ainda lá na casa. Obrigado, Luciano, e é importante nesse dia nós refletirmos o papel do artista na nossa sociedade, né? Eu, como músico, também sei que as coisas nesse momento político aí de tensão que nós nos encontramos não estão fáceis em Porto Alegre. Eu acredito que no país inteiro, e talvez seja uma conjuntura mundial, nós vivemos momentos de austeridade, né? E então fica mais difícil para o artista fazer sua arte. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o pessoal da casa, alguns dos artistas ainda estão em efervescência, né? E isso demanda muita energia e disposição. E eu vejo o Zé da Terreira, que está aqui com a gente, sempre em movimento, sempre em cartaz, digamos assim. E, Zé, eu queria que tu falasse rapidamente, assim, nesse momento para ti, o que tens feito aqui em Porto Alegre, como é fazer a arte nesse momento aqui, e como o pessoal pode fazer para te encontrar, para te assistir, Zé. Sim. Atualmente eu estou, esse ano que vai entrar agora, 2018, eu estou fazendo um trabalho que chama-se Cartagena, né? Cartagena é um nome que, no primeiro momento, lembra uma cidade da Espanha, mas é um espetáculo que eu estou fazendo que é o nome de um personagem, né, que chama-se Juan de Cartagena. Cartagena era um marinheiro, um oficial da marinha que estava na esquadra do Fernando de Magalhães, quando o Fernando de Magalhães propõe uma viagem em direção às Índias Orientais, que ao contrário de ir em direção ao leste, ele vem em direção ao oeste, ele vai em direção ao ponto em que o Oceano Pacífico se encontra com o Oceano Atlântico, no sul da América do Sul. Ele faz essa proposta. Fernando Magalhães é um português e faz essa proposta para o rei Carlos da Espanha. Então é uma história que se passa, que ela se apoia nessas viagens que aconteciam nessas épocas, em 1520, 1519, era a época dos grandes descobrimentos, né? Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo,
quando a Europa, a Espanha e Portugal, em direção às Índias Orientais, em busca das especiarias, né, que a gente aprendia na escola. Então estou fazendo um trabalho, esse trabalho, e esse Juan Cartagena, ele acaba organizando um motim contra o Fernando Magalhães. Ele entra em conflito com o Fernando Magalhães, né? E o Carlos Pinto, que é o produtor e também dramaturgo, ele assistiu um vídeo, né, em que uma família da Europa reproduz a viagem do Fernando Magalhães. Sai da Espanha, de um posto chamado São Lucar, né, e vem... Primeiro dá uma banda, assim, vai até uma ponta da África, mas depois ele vem pela toda a América do Sul, Brasil, passa pelo Rio de Janeiro, vem embora, Uruguaia, chega na Patagônia, né, e ao sul da América do Sul, que hoje seria o Estreito de Magalhães, né, que é o Cabo Horn. E essas viagens eram cheias de... Né, a informação que nós temos dessas viagens, Pedro Alves Cabral, dessas pessoas, é uma informação romântica, né? Mas na verdade nessas viagens aconteciam muitas... Os marinheiros podiam pegar... Eu nem gosto de falar dessa doença, que é o escorbuto, né? Que é uma doença terrível, era uma doença terrível, né? Que era por causa da carência da vitamina C. Então estou fazendo um solo, né? É solo? Eu chamo de solo, porque interessante. É um solo. Eu poderia chamar de monólogo, mas eu prefiro chamar de solo, porque o monólogo é um pouco mais ambicioso, né? Eu faço o que eu chamo de um solo, né? Eu fiz algumas interferências, eu coloquei algumas músicas no texto que o Carlos Pinto me deu, né? Então o trabalho ficou com mais uma característica de entretenimento. Na verdade é uma história triste, porque esse Cartagena, ele se rebela contra o Fernando de Magalhães. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Ele se rebela contra o Fernando de Magalhães, e o Fernando Magalhães abandona ele na Patagônia, no frio. Essa história que com essa montagem desse espetáculo que eu aprendi, eu pessoalmente não sabia que a Patagônia é porque os caras eram uns aborígenes, uns nativos grandes que tinham os pés muito grandes. Então é Patagônia, né? Tá óbvio, né, no som da palavra Patagão, é porque os caras tinham uns pés muito grandes, né? Então eu estou fazendo esse solo, o principal trabalho que estou fazendo com o Carlos Pinto. É legal para mim, é um treinamento para mim. Estou aprendendo a cantar a capela, sem acompanhamento de um instrumento, né? Essa habilidade eu acabei usando com o trabalho com falso prato. Estou desenvolvendo uma habilidade de cantar. Qualquer vez eu participar de um sarau da casa cantando a capela, sem acompanhamento nenhum, né? Que é difícil, assim, mas é um desafio para o ator cantar a capela sem instrumento. Né? Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo. Tem 3 apresentações para fazer pelo Funport ainda, que às vezes faço na Restinga. Até fui conhecer o espaço cultural que foi inaugurado na Restinga lá, né? Agora há pouco tempo. E está com o nome lá do nosso secretário, Luciano Labárcio, na placa de inauguração do espaço cultural na Restinga. E não digo que eu vou fazer no espaço, mas vou fazer ali na região urbana, ali na região de movimento da Restinga, e no Chico Mendes, né, naquele espaço que tem em Porto Alegre também, que chama Chico Mendes, em homenagem àquele grande ecologista, e fazer uma na Praça Teofântica. Então, Cartagena é um espetáculo que eu estou fazendo, né? Só é um espetáculo de rua, né? Então é o espetáculo que eu estou fazendo. Fora isso, são os shows de música que eu gosto de fazer. Eu trabalho com música, eu gosto de trabalhar, né? Só que, assim, me considero um artista, não mais do que ninguém, né? Mas que gosto de elaborar bem o meu trabalho, assim, gosto de colocar ele bem colocado. Sou o tipo de artista que, quando coloco minha atividade, eu gosto que as pessoas prestem atenção. Claro. Né? Eu tenho esse cuidado muito grande, assim, né? Então, às vezes, eu não me apresento com muita frequência, né? Sim. Né? Então, mas é isso. Vamos ver se esse Cartagena, esse espetáculo que eu estou fazendo, né? Sai nas agendas culturais, né? Na internet, também em jornais, e as pessoas vão Então, o pessoal pode procurar por Cartagena, um espetáculo pode localizar Zé da Terreira. Tem na internet, o Carlos Pinto. Eu não tenho muita intimidade com a internet, na realidade eu tenho uma relação meio parcimoniosa com a internet, porque eu tenho medo de enlouquecer na frente do computador. Mas se a pessoa for na internet botar Cartagena, Zé da Terreira e tal, alguma coisa vai aparecer ali, né? Zé da Terreira. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Luciano Fernandes, presidente da Casa do Artista Rio-Grandense, e o ator Zé da Terreira. Vamos ouvir pelo menos mais um trecho da composição de Antônio Amable e Caco Velho, que Fabrício Rodrigues gravou com Terezinha Dias um mês antes de seu falecimento. É a música intitulada Mãe Preta. Esse é um disco praticamente inédito, cedido por Zé da Terreira e já disponibilizado no YouTube para quem quiser ouvir.
É só procurar Fabrício Rodrigues e Terezinha Dias com H. E o Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, hoje fica por aqui. Eu sou o Paulinho Parada na locução. O programa teve produção do Grupo de Estudos Etnomusurgues, coordenação geral Reginaldo Gil Braga, na técnica Jefferson Gomes, e agradecer a presença de Luciano Fernandes e Zé da Terreira. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Velha encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há muito tempo assim a ganhou. Era assim que mãe preta fazia, criava o filho branco com muita alegria, enquanto na senzala pai João apanhava, mãe preta mais uma lágrima derramava. Mãe preta, mãe preta, enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Velha encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há muito tempo assim a ganhou. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.